Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre processos contemporâneos da América Latina. Nós vamos analisar toda a construção política e econômica dos últimos anos, sobretudo na perseguição do processo democrático e da descentralização econômica na região. Na aula de hoje nós temos dois momentos. O primeiro momento nós vamos falar sobre a Mesoamérica, Caribe, e o México. E no segundo momento, nós vamos falar sobre a América do Sul e as nações que compõem a região. É interessante a gente ter em mente que todo esse processo de contemporaneidade na América Latina, ele ocorre de formas variadas. Em cada nação, processos e dinâmicas econômicas, políticas, sociais, terão características próprias, não só em relação ao processo histórico que nós já vimos nas outras aulas, mas também a conjuntura internacional. A conjuntura internacional torna-se extremamente importante para a gente entender não apenas as decisões internas, mas as decisões externas dessas nações. No caso da América Central, Mesoamérica e Caribe, nós teremos algumas particularidades pela dimensão geográfica das nações e também em relação às suas relações históricas com as antigas metrópoles e o posicionamento geopolítico em relação aos Estados Unidos. No caso da América do Sul, nós veremos um processo de democratização após períodos totalitários ou regimes militares, dependendo do Estado, bem como uma necessidade de cooperação para fortalecimento diante de dinâmicas internacionais. Nas aulas de hoje, nós vamos trabalhar exatamente esses dois pontos. O político voltado à democratização e cooperação regional, bem como as crises econômicas que, porventura, assolaram a região. Então, vamos aos slides ver a apresentação da nossa primeira etapa? Aqui na apresentação, nós falaremos sobre a estrutura política do século XX para a América Latina, tendo dois pontos importantes, duas áreas de análise. A primeira análise seria a organização política da Mesoamérica e do Caribe, e a segunda, a organização política da América do Sul. Na estrutura política dessas nações, sobretudo no final do século XX, nós teremos uma apresentação da organização política mexicana e centro-americana. É nesse ponto que nós vamos trabalhar um pouco a relação entre o México como um estado pertencente da América do Norte, suas relações com os Estados Unidos e as demais nações latino-americanas da região central, da Mesoamérica, América Central e também do Caribe, com o México, com a América do Sul e com os Estados Unidos. Vale ressaltar que o México, dentre todas as nações da região da Mesoamérica e do Caribe, foi uma das nações que mais se desenvolveu economicamente e também mais se aproximou nos últimos anos dos Estados Unidos através do NAFTA, que é o Bloco de Cooperação e Integração da América do Norte. O México, que foi um dos últimos a pertencer ao bloco iniciado pelo Canadá e Estados Unidos, desenvolveu um posicionamento para a América do Norte de cooperação por meio de um modelo, o modelo neoliberal que nós veremos a seguir. Nesse sentido, a América Central, além do Caribe, tentou desenvolver um posicionamento de cooperação, mas também de concorrência com os produtos primários produzidos pelo Estado do México. Na região, que nós temos uma região geopolítica defendida por interesses norte-americanos, o trapézio da defesa, e aí nós estamos falando de geopolítica e teorias do poder marítimo, do poder aéreo, a região do Caribe, da América Central, tentou desenvolver, cada qual a sua nação, uma adaptação às novas dinâmicas internacionais. Essas dinâmicas, como a Guerra Fria, vista na aula anterior, possibilitou com que alguns governos totalitários tivessem uma ascensão. E é no finalzinho do século XX que muitos desses governos serão questionados pela mobilização da sociedade civil e também pela opinião pública internacional. Nesse momento, nós teremos uma transferência de regimes totalitários para regimes tidos como mais democráticos. Portanto, o século XX, sobretudo a segunda metade do século XX, na região da América Central, vai ser marcado por instabilidades e reformas políticas. No caso da América do Sul, isso também ocorre, mas nós falaremos na próxima etapa da nossa aula.
Vamos voltar aos slides para a gente ter uma continuidade do assunto? Nessa apresentação da organização política mexicana, bem como centro-americana, é preciso a gente entender a instrumentalização por meio dos regimes democráticos. Posteriormente, nós teremos uma aplicação para compreender o que de fato é estudo comparado, já que a nossa matéria é História da Política Comparada da América Latina. Por fim, nós faremos novamente uma síntese, lembrando os principais pontos abordados, tratados aqui na nossa aula, bem como incentivo à pesquisa. Sempre lembrando que é função do aluno ir lá no livro de aplicação, o livro de apoio, e buscar outras referências bibliográficas para desenvolver o seu pensamento crítico sobre o assunto. Vamos então iniciar a nossa aula com as estruturas políticas mesoamericanas e no Caribe, sobretudo falando da Costa Rica e do México. A Costa Rica é um estado na América Central. A Costa Rica hoje ela é considerada uma das democracias mais estáveis da região, bem como tem um índice de desenvolvimento humano um dos maiores aqui do continente americano, se nós olharmos para as nações latino-americanas. A Costa Rica, que às vezes a gente conhece até pouco, ela é muito importante para a gente entender como que um estado pequeno da região conseguiu alavancar o seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele tem dois fatores importantes, dois pilares que sustentaram esse crescimento. O primeiro, o próprio regime político. A democracia, assim, talvez um dos exemplos de melhor modelo político que nós teríamos hoje para a América Latina, foi implementado e estruturado ao longo de diversas décadas naquele país. A democracia possibilitou a participação da sociedade nas decisões da escolha do bem comum. Então, os indivíduos dentro da nação conseguem dialogar diretamente com seu governante e, com isso, conseguiram definir modelos e práticas econômicas de acordo com a região. Devemos lembrar que quando foi construída, implementada a CEPAL, a Comissão para o Desenvolvimento Econômico da América Latina, lá na primeira metade do século XX, que faz parte do sistema ONU, a Costa Rica ela desenvolveu uma inserção internacional muito pontual. Ela conseguiu se especializar naquela produção que era desejada pelo mercado internacional de insumos, ou seja, produtos primários, com uma maior qualidade, uma população em menor densidade urbana, o que facilitou e muito que não houvesse uma inflação de demanda dentro dessa sociedade, ou seja, menos trabalhadores, produzindo mais, consumindo numa forma equilibrada de acordo com o mercado. O Estado não precisaria intervir nesse sentido, controlando com juros altos o consumo da inflação. Então, a Costa Rica, baseado no desenvolvimento democrático, bem como nos modelos de desenvolvimento econômico, inicialmente pela CEPAL e posteriormente numa melhor inserção internacional de acordo com o cenário do neoliberalismo nos anos 90, enfim, ela vai conseguir ter um dos melhores índices de desenvolvimento humano, e um dos melhores índices de democracia na região. A Costa Rica, hoje, ela recebe uma série de imigrantes da região, como da Guatemala, de Belize, que vão a esse estado em busca de uma qualidade de vida. O turismo também é extremamente importante, mas nós não podemos identificar os estados da América Central e Caribe unicamente pelo turismo, que é um estereótipo construído ao longo de algumas gerações sobre a economia local. A economia, e aí a gente tem o exemplo da Costa Rica, ela é baseada não apenas em serviços, mas na produção de manufaturas e também na exploração de recursos naturais. Agora, indo para o próximo ponto da nossa aula, nós vamos falar um pouco do México. O México é uma federação. Nós vimos a diferença entre federação, que é uma entidade, um estado composto por diversos outros governos subnacionais,
né, que vão tomar uma decisão em conjunto para o bem comum, né, da federação, e por isso nós temos um Estado-nação federativo, que é o caso do Brasil. Não é o caso, por exemplo, da Argentina, que é um Estado de províncias, então é diferente, né, a relação de poder e tomadas de decisões. E no caso do México, talvez seja uma das maiores federações, junto com o Brasil, na América Latina, a nível de território e a nível de população. O México, de modo geral, pode ser um grande exemplo também de uma nação latino-americana que alcançou o desenvolvimento. Mas ainda assim, o México possui diversos problemas relacionados a pontos comuns da história da América Latina, como, por exemplo, a distribuição de renda. Nos últimos anos do século XX, vamos falar dos anos 90, a gente teve a implementação do neoliberalismo no México. O neoliberalismo, que nada mais é do que a teoria desenvolvida, né, por Milton Friedman, baseado nos pensamentos de Friedrich Hayek, que questionava o modelo keynesiano de economia, o neoliberalismo ele vai identificar o Estado apenas como um agente regulador e não um agente interventor nas práticas sociais e de mercado dentro das nações. O neoliberalismo que cresce nos anos 80 e 90, liderados pelos Estados Unidos, do presidente Ronald Reagan, e pela Inglaterra, da primeira-ministra Margaret Thatcher, vai alcançar o México em duas esferas. Primeiro, a necessidade que o México tinha de melhorar as suas relações no mercado internacional, ampliando a sua competitividade. E segundo, facilitar o processo de integração regional com o NAFTA, ou seja, atrair maiores investimentos dos Estados Unidos e Canadá, em contrapartida, ampliar sua produção agrícola para atender o mercado consumidor dos Estados Unidos, que é um dos maiores do mundo junto com a China. Vamos voltar aos slides para dar continuidade à nossa aula? Nesse sentido, nós podemos entrar, então, na relação de Cuba, Porto Rico e Jamaica, olhando mais para o Caribe. Cuba teve um processo, como nós vimos em outras aulas, de revolução socialista. Ela se tornou uma potência regional de influência, não econômica, mas política de influência, né, influenciando até a Nicarágua. Mas nós devemos lembrar que esse modelo socialista, após o fim da Guerra Fria, vai começar a ser repensado e aí a gente tem o processo de transição política de Cuba para uma democracia capitalista. Hoje não podemos dizer que Cuba é uma democracia capitalista, mas ela busca cada vez mais se inserir no cenário da América Latina, adaptando-se aos novos modelos e dinâmicas internacionais. Em Porto Rico, a gente também deve lembrar que, apesar de ser um Estado livre, ele também é um Estado associado, originário dentro dos mesmos processos de Cuba. No caso de Porto Rico e Cuba, que tiveram as suas independências no século XIX, lá no final do século XIX, pela intervenção dos Estados Unidos diante dos interesses espanhóis, houve, né, como nós vimos, um tratado entre Estados Unidos e Cuba, Estados Unidos e Porto Rico, para que ambos se tornassem nações livres, porém com uma cláusula constitucional. Quando houvesse, só para relembrar, né, quando houvesse algum desequilíbrio político interno, os Estados Unidos poderiam intervir sem aprovação do governo cubano ou do governo porto-riquenho. Com a Revolução Cubana, a transformação do modelo político de Cuba, Cuba vai acabar com essa cláusula junto aos Estados Unidos. Porém, Porto Rico mantém. Hoje, Porto Rico é um Estado livre, é um Estado autônomo, mas ele está associado aos Estados Unidos e num processo de inclusão à grande federação norte-americana. O que significa isso? Nos últimos tempos, no último ano mais ou menos, nós vimos então um processo de construção de plebiscitos e reformas, né? Ao longo de toda essa década que nós estamos, Porto Rico busca incessantemente fazer parte, ser uma unidade federativa dos Estados Unidos, deixar de ser um Estado livre e passar a ser um Estado na composição da América do Norte, né, dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, Porto Rico, que é uma democracia,
que é uma unidade em desenvolvimento econômico, deixaria de ser uma nação latino-americana e passaria a ser uma parte importante dentro da região dos Estados Unidos. Nesse sentido, a América Latina perderia uma nação, mas não uma aliada. Aumentaria os votos internos em defesa dos interesses latino-americanos nas decisões internas e, quem sabe, externas da política estadunidense para o mundo e também para a região. Agora vamos falar de outras regiões, como o Belize e a Jamaica, que foram conquistados durante o período de colonização de outras potências, como no caso da Espanha e no caso da França. Belize e Jamaica, hoje, também são estados autônomos, porém, na mesma ideia de estado associado, fazem parte da Commonwealth. Assim como o Canadá, Jamaica, Belize, Nova Zelândia, Austrália, são monarquias, fazem parte da monarquia britânica. Ainda que o Canadá seja um estado, Jamaica, Belize, possuam representantes e uma autonomia administrativa de governo, o chefe de estado atualmente é a Rainha Elizabeth. E por isso que nós temos a criação de uma organização internacional chamada Commonwealth, a comunidade de estados de bem que fazem parte desse grande reinado, desse grande reino britânico ao redor do mundo. Assim, a Jamaica não tem uma identidade latino-americana por ter sido colonizada pelos britânicos, mas faz parte dentro de uma conjuntura regional muito próxima às realidades sociais e econômicas da América Latina, bem como Belize, que era um território espanhol e foi invadido e conquistado pela Inglaterra com apoio dos Estados Unidos posteriormente. Hoje, nações autônomas, porém, em associação com a Commonwealth. Vamos dar prosseguimento à nossa aula de hoje, indo aos slides? Após verificar esses exemplos, nós vamos para a instrumentalização. A instrumentalização, nós devemos buscar em compreender como se deu esse processo de regimes democráticos após o fim da Guerra Fria. Primeiro ponto, nós tivemos o Consenso de Washington, que ocorreu em 1989, onde ficou estabelecido a implementação do neoliberalismo para o mundo. Como eu falei, o neoliberalismo era um modelo de diminuição do Estado na intervenção em políticas públicas, sobretudo em relação ao mercado. Seria o Estado privatizador, onde ele iria enxugar os seus gastos, bem como daria maior acessibilidade às empresas à especulação financeira. Ao mesmo tempo, a gente teve em El Salvador um movimento de reforma que gerou uma crise civil e nós tivemos uma das grandes intervenções internacionais no nosso continente americano, que foi da ONU, liderada pela ONU, nos anos 90, em busca da paz. Isso significa que não apenas a nível econômico, mas político internacional, a sociedade internacional estava preocupada com o desenvolvimento econômico e político para estabilizar a região. E assim a gente também viu no modelo do Haiti, que saindo de um Estado totalitário, também ditatorial, conseguiu intervenções internacionais e humanitárias para estabilizar a região. Infelizmente, hoje, o Haiti ele sofre com problemas de infraestrutura, sobretudo causados pelos dois grandes terremotos que aconteceram na região. Seguindo na nossa aula, nós teremos a aplicação. A aplicação, nós vamos entender o que é o estudo comparado, com os exemplos do México, América Central e, sobretudo, na região do Caribe. Vamos ver regimes políticos e democráticos como eixo de análise. Em estudos de comparação, nós nunca podemos simplesmente identificar o que é igual e o que é diferente. Isso não é uma metodologia de estudo comparado. A comparação política busca identificar meios e processos comuns, ainda que em cenários diferenciados. México, toda a região do Caribe, da Mesoamérica, América Central, nós podemos fazer um estudo comparado em alguns pontos e não em outros. Por exemplo, em processos históricos de colonização, como nós fizemos ao longo das nossas aulas, nós identificamos a facilidade de compreender a construção de elites políticas e econômicas locais no período da colonização. Porém, nós não podemos fazer análises comparativas em estruturas políticas, como um é federação, um é Estado associado. Isso não funcionaria e não nos traria bons resultados. Estaríamos muito distantes em termos de exemplos e modelos analisados. Agora,
contemporaneamente, nós podemos fazer análises comparadas, respeitando, né, as suas diferenças, em níveis de regimes democráticos. A gente consegue identificar graus de participação maior ou menor dessas populações nas decisões tomadas pelos seus estados, pelos seus governantes, como em índices de participação através de plebiscitos, através de eleições livres, por meio da assessoria dos governos, através de canais de mídia, de comunicação, como sites, né, de câmaras e congressos, onde os indivíduos, a população tem acesso a debates, de modo geral, bem como outras ferramentas. Assim, o estudo comparado, ele não deve simplesmente identificar o que é igual e o que é diferente, mas traçar, né, retas onde nós identificamos até que ponto aquelas nações, aqueles governos políticos se aproximam e se afastam em determinados eixos. Mais informações sobre isso vocês encontram no nosso livro de apoio, né, ao longo de todos os capítulos, na verdade. A gente sempre tem um exercício comparativo. Então vamos dar prosseguimento a essa primeira etapa da aula, seguindo os slides. Nos slides, agora, nós vamos identificar uma relação dos principais pontos das estruturas políticas das nações mesoamericanas e caribenhas, regimes democráticos e orientações externas. Regimes democráticos, nós vamos identificar uma relação de interdependência. É preciso lembrar que a busca por democracia, cooperação, a implementação do neoliberalismo em toda a região, bem como divergências, né, e outras naturezas políticas de cada nação, às vezes crise, às vezes um modelo político estrutural diferenciado, como uma federação, enfim, todas essas informações que nós vimos nesse primeiro momento da aula facilita a compreensão do conceito de interdependência. A interdependência significa que várias nações teriam relações entre si. Essas relações não são simplesmente bilaterais. Essas relações significam que existem níveis de interdependência ou dependência. Só que quando a gente usa a palavra dependência, ela é um pouco pejorativa, dá a impressão de que o outro depende de algo, né, ou de outra nação, que tem um poder de coerção sobre a mesma. E não é o fato, não é o que nós estamos trabalhando. A interdependência significa, para as relações internacionais, para a ciência política, significa que as nações têm uma dependência econômica, mas, vamos simplificar, a nação A tem uma dependência econômica com a nação B, porém a nação B tem uma dependência política com a nação A. E dentro do nível econômico, existem diversas interdependências, né? Quem planta produtos agrícolas vende esses produtos agrícolas, mas precisa comprar minerais. Então, existe uma interdependência entre nações a nível econômico que plantam e que exploram recursos minerais. A interdependência ela é extremamente positiva, porque ela faz com que as decisões de uma nação sempre levem em consideração os interesses da próxima. Vamos voltar aos slides para finalizar o último ponto da nossa aula, orientações externas. Como nós vimos, os regimes democráticos eles facilitam a tomada de decisão de grupos da sociedade civil diante dos seus governos. E quando nós falamos de orientações externas, ou seja, agendas de política internacional, nós estamos falando também de cooperação e relação entre as nações latino-americanas. Essas orientações, elas vão dar uma sensação de segurança na região, sobretudo com os processos de integração regional, como o Parlacen, o CARICOM e o próprio NAFTA no México. Assim, fica a cargo do aluno buscar no livro de apoio maiores informações sobre o conteúdo. Nos últimos capítulos do nosso livro, nós vamos identificar, por exemplo, o porquê que há processo de integração e construção democrática nas agendas de política internacional. Dando continuidade a nossos estudos sobre o processo contemporâneo, né, da segunda metade do século XX para cá na América Latina, nós vamos focar agora na América do Sul. Vamos aos slides para dar continuidade aos nossos estudos.
As estruturas políticas do século XX, sobretudo no caso da América do Sul, devem ser apresentadas, contextualizadas, do meio que nós tivemos após a Guerra Fria. Esse meio, ou o cenário internacional, favoreceu a organização política das nações sul-americanas em democracias. É claro que muitas já estavam em processos e sistemas democráticos, mas nós devemos lembrar que, por exemplo, o caso do Brasil, da Argentina, do Chile, Paraguai, o processo de enfraquecimento do modelo keynesiano, a ascensão do modelo liberal e neoliberal, facilitou a manutenção das democracias na região. E veremos o porquê. Após, nós teremos a instrumentalização nessa busca por regimes democráticos, bem como a aplicação do que seria um estudo comparado possível para a América do Sul. Posteriormente, nós teremos uma síntese onde nós revelaremos os principais pontos, nós trabalharemos os principais pontos que nós falamos durante a aula e, mais uma vez, incentivos à pesquisa sobre responsabilidade de você, aluno, que fará uma análise mais crítica sobre os objetos apresentados. Estruturas políticas da América do Sul. Nós temos pelo menos 3 eixos: a redemocratização e o neoliberalismo e protestos populares. A redemocratização, ela fez parte de uma história importante para se estudar a política na América do Sul. A política na América do Sul, ela foi marcada por instabilidades constantes no século XIX, salvo algumas exceções como o Brasil, que tinha uma política de consenso entre o Partido Liberal e o Partido Conservador durante o Império. Mas a proclamação da República trouxe uma instabilidade que permaneceu por algum tempo também aqui no Brasil, como nós vimos. Depois, posteriormente, durante o século XX, e vocês encontram essas informações no livro de apoio, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, o Chile, entraram em períodos ditatoriais. Esses regimes ditatoriais, sobretudo da primeira metade da segunda fase do século XX, ou seja, anos 50, 60, 70, elas foram implementadas, como nós também já vimos, para facilitar as relações do bloco ocidental na política de contenção ao bloco da União Soviética. A política de contenção dos Estados Unidos facilitava o maior diálogo com estados e governos mais totalitários. A questão se os Estados Unidos apoiavam ou não regimes totalitários poderia ficar para uma nova pesquisa, um novo debate, questionamento, por meio de outras fontes que eu aconselho que vocês vão e formem o pensamento crítico de vocês. Agora, nesse sentido de regimes totalitários, chegou um determinado momento da história da América Latina que eles não conseguiram mais se sustentar. Esse momento deu-se início com 3 processos. O primeiro processo foi interno. Ele foi um processo de tentativa de redemocratização. Movimentos sociais, a mídia e outros grupos dentro do Estado estavam fragilizando a estrutura de autoridades, como no caso da América do Sul, militares no poder. Os outros 2 pontos seriam pontos internacionais. O primeiro, uma grande onda de democratização surgia no mundo, sobretudo nos questionamentos de estados totalitários que antes dos anos 70, 80, eram legitimados pela política de contenção e pela necessidade de segurança para que a União Soviética não alcançasse mais nações ocidentais ou em outras regiões de influência capitalista. Lembrando que também existiam ditaduras e regimes totalitários no bloco soviético. O terceiro ponto que levou à construção, ao fim, a construção de uma nova estrutura política, ao fim desses regimes totalitários, desses regimes militares, foi um cenário econômico internacional. Esse novo cenário que surge nos anos 80, o neoliberalismo, ele vai exigir um Estado mais fraco. Não fraco no sentido de incapacitado, mas fraco no sentido de menos intervencionista na economia e nos direitos individuais. Vamos voltar aos slides para a gente ver um pouco melhor essa estrutura? No neoliberalismo, e junto com os protestos populares, nós conseguimos uma redemocratização. Agora, dentro dessa redemocratização, foi fundamental que as nações latino-americanas buscassem apoio conjunto.
Vale destacar que a América Latina tentou 2 processos de integração regional, a LAUC e a LAD nos anos 60, 70 e durante os anos 80. Mas foi, contudo, com o Pacto Andino e com o Mercosul na região que as nações latino-americanas da América do Sul conseguiram, pela primeira vez, estabelecer acordos de cooperação de forma ampla e que alcançaram alguns graus, alguns objetivos comuns implementados na sua agenda. Diferentemente da LAD, da ALCA, que conseguiram construir apenas redes de diálogo, o Pacto Andino, que engloba o Peru, a Colômbia, a Bolívia, o Equador e a Venezuela naquele primeiro momento, bem como o Mercosul, englobando no primeiro momento o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, conseguiram traçar metas positivas, metas neoliberais, positivas para o crescimento e desenvolvimento econômico comum, o que traria uma maior estabilidade política para a região. Seguindo na instrumentalização, nós teremos, mais uma vez, os desafios após um período político específico, que no caso foi o militar. Nesse período, os desafios eles foram traçados pela mobilização social, pela transparência institucional e pela pluralização partidária. Um período de redemocratização, ele exigia da população uma maturidade. Isso significa que os indivíduos precisam ter experiência, precisam ter memória e precisam ter atitude democrática. Nesse conjunto de fatores que eram necessários após o período de um regime ditatorial, as sociedades latino-americanas, aqui na América do Sul, exigiam-se excessivamente alguns pontos que só com o tempo foram construídos. Por exemplo, a transparência. Não foi imediatamente após a redemocratização que a transparência de contas públicas, dos fazeres dos parlamentares e de outras instituições do governo, do poder judiciário, executivo, bem como o legislativo, aconteceu. Pouco a pouco, passo a passo, mobilizações sociais, como na Argentina, em busca dos desaparecidos durante o período da ditadura militar, no Brasil também, foi se construindo uma estrutura normativa, ou seja, de leis, de regras, de comportamento, que foi demandando dos representantes e da estrutura burocrática dos estados uma maior democratização, uma maior transparência e uma maior cooperação com os interesses de sua população. Um outro ponto que surge no período é a ideia do direito. O direito individual, o direito à liberdade, à expressão. Isso tudo também demorou um pouco de tempo, não foi diretamente do fim do processo ditatorial até o presente. Ele exigiu alguns mecanismos da sociedade e do Estado em diálogo constante. No caso da América do Sul, nós tivemos, por exemplo, a criação de diversas ONGs, organizações não governamentais, bem como outras representações e fundações da sociedade civil. Além disso, nós tivemos uma ampliação dos meios de comunicação, o que facilitou muito o acesso e o diálogo nas tomadas de decisões. Vamos voltar aos slides para a gente dar continuidade a esse tema? A mobilização social, que faz pressão para as tomadas de decisões nos governos, ela conseguiu, em primeiro momento, a redemocratização. E, posteriormente, ao longo da história, ganhos importantes para a sociedade, como a transparência institucional, ou seja, a transparência nas tomadas de decisões e na gestão dos recursos públicos e tomadas de decisão sobre políticas públicas. A pluralização partidária, como uma das últimas contribuições que nós tivemos, facilita com que diversas ideologias sejam defendidas dentro dos órgãos públicos dos Estados nacionais latino-americanos, aqui na América do Sul. Por exemplo, quando nós falamos de direitos, nós podemos lembrar sobre os movimentos das minorias. As minorias, elas não são minorias em número, mas elas são minorias em direitos. É por isso que elas buscam ampliar os seus direitos diante da maioria. Seguindo nossa estrutura, nós teremos o aquecimento econômico. No aquecimento econômico, nós veremos a abertura comercial, a diminuição dos custos e a privatização. O aquecimento comercial, ele foi dado
sobretudo com a implementação do neoliberalismo e os grandes empréstimos internacionais. A gente tem, pelo menos, dois grandes bancos internacionais do sistema ONU. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, que atua em períodos de crise, em períodos onde o sistema financeiro internacional se mostra de forma instável, e o Banco Mundial, também faz parte da ONU, que atua para o desenvolvimento de nações. É nesse sentido que nós vamos ter uma construção de novas metas políticas para o aquecimento. Contudo, esse aquecimento, e nós veremos, né, na próxima aula, ele foi dado por uma estrutura extremamente rígida de exigências, como o enxugamento das contas públicas, a diminuição de políticas públicas e a diminuição de obras que não estivessem ligadas ao aquecimento econômico, como, por exemplo, infraestrutura. Além disso, nós tivemos um processo de ampliação da cooperação na região. Vamos voltar aos slides para a gente dar uma olhada melhor na estrutura? Quando nós tivemos a implementação do neoliberalismo, com a abertura comercial, ou seja, a facilitação da importação e da exportação, diminuindo juros e taxações a produtos do comércio internacional, bem como o enxugamento dos gastos públicos, né, a diminuição desses custos, por meio da privatização, ou seja, empresas que faziam parte do Estado ou serviços do Estado foram privatizados, levados ao capital privado para diminuir os custos do Estado. Nós tivemos o exemplo da crise argentina. E a crise argentina, ela perpassa por todos esses pontos. O aquecimento econômico, pela implementação do neoliberalismo, pela estrutura rígida de empréstimos internacionais que exigia a diminuição dos custos do Estado, bem como a abertura comercial que facilitou a entrada de produtos estrangeiros, e daí você teve uma quebra das empresas nacionais, que não conseguiam competir com as mesmas internacionais. E a privatização também levou grande mobilização social por meio do desemprego. A crise da Argentina, dentre outros fatores, pode ser um ponto extremamente interessante para se analisar o finalzinho dos anos 80 e o início dos anos 90 nesse processo de redemocratização e implementação do neoliberalismo. Assim, na aplicação, nós podemos ter um estudo comparado entre Argentina e Brasil nos anos 90, bem como interesses limitados de integração regional. Argentina e Brasil, nos anos 80, 90, eles passaram pelo mesmo processo de redemocratização, cada qual à sua maneira e ao seu tempo. Não foram em momentos idênticos, mesmos anos, né, nem pelos mesmos interesses, mas, contudo, todos eles tiveram a implementação do neoliberalismo, bem como a busca por uma maior participação da sociedade civil nas tomadas de decisões. A crise da Argentina não foi compartilhada da mesma forma no Brasil. Então vamos a um estudo comparado dessa realidade. Argentina e Brasil são estados latino-americanos, seria um ponto em comum, mas isso não é suficiente. Estariam geograficamente próximos, também não é um ponto suficiente, mas tiveram processos políticos muito semelhantes. Tem densidades populacionais diferenciadas, né? Boa parte, nós podemos dizer que a população da Argentina cabe no estado de São Paulo. Enquanto que a população brasileira, né, o Brasil é a quinta maior população do mundo e o quinto maior território do mundo também. Então existe uma disparidade de proporções. Só que fazendo pequenos ajustes de proporcionalidade, nós conseguimos identificar que a Argentina e o Brasil conseguem ter uma semelhança nesse processo de redemocratização, liderado pela comunidade internacional, bem como pelos interesses locais de maior participação e interesses internacionais de ampliação de mercado e aquecimento da região por meio do neoliberalismo. Daí, nós conseguimos identificar o modelo e o crescimento dos dois estados nos anos 90. Contudo, como nós vimos, a Argentina entrou numa crise profunda. O Brasil também passou por algumas crises, como em 1998, a primeira grande crise do Plano Real. Só que, dentro desse processo, nós conseguimos identificar uma estabilidade muito maior do Brasil em relação à estabilidade da Argentina. Os pontos do porquê então isso ocorre significa que nós estaríamos fazendo de fato um estudo comparado. Podemos dizer que isso ocorreu, uma das hipóteses a serem investigadas e a serem
confirmadas pelas pesquisas e investigações de vocês junto ao livro e outras literaturas, poderia ser a própria desproporcionalidade e a instabilidade da moeda argentina, no caso do câmbio fixo com o dólar, por exemplo. Mas aí vocês podem investigar melhor essa situação. Voltando ao slide, para a gente concluir essa aula, nós temos os interesses limitados de integração regional. Se Brasil e Argentina possuem interesse de cooperação e construir o Mercosul juntamente com Uruguai e Paraguai, cada qual possui interesses bem distintos no que seria a cooperação e comércio internacional, mesmo porque tanto o Brasil e a Argentina, no início dos anos 90, possuíam uma produção muito semelhante, então eles acabavam se tornando grandes competidores dentro do próprio bloco. Prosseguindo, nós temos a nossa síntese. Na síntese, a gente tem a estrutura política nacional, a redemocratização, o neoliberalismo, bem como a síntese das heranças, integração regional e a busca por novos caminhos. Aqui a gente precisa de um ponto de maior atenção. A redemocratização, como nós vimos, não foi apenas um processo de mobilização social, ele foi um processo de interesse internacional. Se nós olharmos para toda a estrutura internacional do período dos anos 80 e 90, nós vamos identificar alguns pontos em comuns, como a Guerra Fria em seu término, né? A Guerra Fria, como nós vimos, durou do final da Segunda Guerra Mundial aproximadamente até o início dos anos 90, quando a Rússia ela sai do bloco das repúblicas socialistas, ou seja, a Rússia ela acaba deixando a URSS, né? E, nesse sentido, entra um novo modelo econômico para desenvolvimento. Com isso, a gente tem o fim da Guerra Fria e, em primeiro momento, a gente vai identificar que os Estados Unidos venceram a Guerra Fria, então as ideologias norte-americanas seriam as melhores, os valores de democracia, de capitalismo, de modo geral. Nesse ponto, os Estados Unidos, né, de Ronald Reagan, juntamente com a Margaret Thatcher, vão se reunir para determinar alguns preceitos de desenvolvimento comum. É válido lembrar que tanto a Inglaterra como os Estados Unidos haviam passado por uma crise nos anos 70, e essa crise atingiu a América Latina, que foi a crise do petróleo, né, que foi o fim da estabilidade da conversão entre dólar e ouro, né, encerrado pelo presidente Nixon nos Estados Unidos. Portanto, a América Latina, que sofreu uma crise nos anos 70 e 80, essa crise econômica foi fundamental também para acabar com os regimes totalitários. Por quê? Porque ele tirou a legitimidade desses regimes diante da população. Imagine uma população que acreditava num governo, como no caso do Brasil, milagre econômico nos anos 70, sobretudo, e de repente se vê com uma alta taxa de inflação, crise social, crise econômica, crise cultural pela repressão. O que significa isso? Significa uma não legitimação do governo por parte da sociedade. E logo, o governo perde a sua estrutura de legitimidade, perde a sua estrutura de apoio. Então, o cenário internacional, o nível de análise internacional e o nível de análise interna para entender os processos políticos da região são fundamentais em serem observados de forma casada. Muitas das vezes, a história e a ciência política, em alguns livros, se limitam a um desses níveis, o nível internacional ou o nível nacional. Mas nós, para entender a política, a história da política comparada da América Latina, precisamos sempre ter em mãos os dois níveis. Vamos voltar aos slides para a gente dar continuidade ao assunto? Como nós vimos, a redemocratização ela veio junto com o neoliberalismo. O neoliberalismo foi implementado na América Latina por meio do Fundo Monetário Internacional, o FMI, através de seus empréstimos. Eram nos empréstimos que o Fundo Monetário colocava algumas cláusulas que os estados deveriam aceitar, acatar, para que o dinheiro fosse liberado. Dentre eles, sobretudo aqui na América do Sul, foi implementado o modelo neoliberal de abertura do mercado, né, diminuição dos custos do Estado, bem como uma redemocratização para facilitar o mercado interno, ou seja, a retirada do Estado intervencionista e protecionista da economia local. É nesse ponto do neoliberalismo que a gente deveria falar um pouquinho mais, só para relembrar, a estrutura da implementação na região. A implementação do liberalismo aqui na região
favoreceu os blocos de integração regional, porque buscava uma zona de livre mercado, uma zona de livre comércio. Contudo, o neoliberalismo ele foi implementado sem dar tempo para que as empresas locais sobrevivessem e se adaptassem tecnologicamente à concorrência internacional. A abertura de mercado que ocorreu no início dos anos 90 no Brasil e na nos demais estados da América do Sul, né, em grande medida, prejudicou muitas das empresas locais. Nesse sentido, por exemplo, se nós olharmos para o modelo do Chile, que foi um dos grandes implementadores do modelo neoliberal, né, que seguiu aí diversos conselhos, diversos teóricos norte-americanos sobre o desenvolvimento neoliberal, nós tivemos um grande crescimento da região. Mas a que preço? A gente sempre tem que identificar e investigar qual é o preço de cada modelo econômico. A economia não é uma ciência exata, né? A economia, ela sempre coloca um grande ponto de interrogação sobre o futuro da nação, sobre o futuro do desenvolvimento. Na economia política, quando nós falamos do mercantilismo lá no período colonial, depois do liberalismo e depois do neoliberalismo, do modelo keynesiano e depois do modelo neoliberal, nós devemos identificar quais são os prós e os contras de impacto dentro da sociedade. E é nesse sentido que nós voltamos aos slides para identificar alguns pontos comuns. A síntese das heranças, integração regional e busca por novos caminhos. A integração regional e a busca por novos caminhos trouxeram uma nova cara para a região. A integração regional ela é fundamental quando nós entendemos política comparada aqui na América Latina. A integração regional na Mesoamérica, como vimos, ela é feita pelo Parlacen, pelo CARICOM. Houve uma tentativa da América do Norte, né, sobretudo dos Estados Unidos, em construir um grande bloco de integração regional no final dos anos 90, que englobasse a América do Sul, a América Central e a América do Norte, ou seja, todo o continente, exceto os territórios europeus aqui. Por exemplo, na América do Sul, o território francês da Guiana, né, que faz fronteira com o Brasil, bem como as Malvinas, que pertence por percepção internacional, à Grã-Bretanha, dentre outras, né, como a ilha de Aruba, ao norte da Venezuela, enfim. É importante entender que o processo de integração, segundo as etapas do Bela Balassa, pelo menos as 4 etapas do Bela Balassa, comércio, né, zona de livre comércio, união aduaneira, depois uma tentativa de união de economias de mercado, por fim uma integração total, né? Essas etapas de integração do Bela Balassa foram todas colocadas na segunda onda de integração regional. A primeira onda de integração regional ocorre durante a Guerra Fria, né, sobretudo com a ASEAN e a União Europeia. Já no caso da América do Sul, América Latina, que passaram na primeira onda de integração regional pela ALAD, ALAUC, é na segunda, extremamente importante, é na segunda onda de integração regional dos anos 90, com o neoliberalismo e as redemocratizações, que os blocos como o Mercosul, como o Pacto Andino, vão ser implementados aqui, né, na região, numa nova característica, diferente dos outros blocos de integração regional da primeira onda. Eram blocos que buscavam a economia para assegurar a paz e a cooperação dessas nações. Nesse sentido, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai buscaram construir o Mercosul, enquanto que anteriormente, né, um pouco antes do Mercosul, foi construído o Pacto Andino, entre Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e Bolívia. O Chile se manteve ausente desses dois pactos por estar muito mais dentro da sua percepção de política econômica internacional, voltado para o Pacífico e para relações bilaterais, ou seja, relações apenas entre dois estados, Chile-Japão, Chile-Estados Unidos, Chile-México, enfim. Aí a gente entra num ponto importante. Blocos de integração regional, de certa forma, tiram a autonomia dos seus estados-membros. Na verdade, o tirar soberania, doar soberania ao bloco, ou seja, os estados eles perdem um pouco na tomada de decisão, foi um dos grandes desafios para que potências regionais, rivais como Argentina e Brasil ao longo da história, fizessem um acordo de cooperação. Além disso, questões de rivalidade entre Venezuela e Colômbia, bem como entre
o Peru, a Bolívia e o Chile também favoreceram a não inclusão do Chile no Pacto Andino, lembrando da Guerra do Pacífico, né, das nossas aulas anteriores. No caso da integração desses dois eixos, os Andes e a América do Sul, Cone Sul aqui, né, Uruguai, Argentina, a parte do Brasil e Paraguai, nós tivemos posteriormente a construção de um grande bloco, que nós chamamos hoje de Unasul, que seriam as Nações Sul-Americanas Unidas, né? As Nações Sul-Americanas em processo de integração significam que esses dois blocos, o Pacto Andino e o Mercosul, não são grandes o suficiente para fortalecer a região diante de dinâmicas internacionais. É por isso que os blocos de integração surgiram, nessa segunda onda de integração regional nos anos 90, fortalecimento do mercado, fortalecimento econômico e ampliação da competitividade internacional, visto que outros lugares do mundo, as nações, ainda que com rivalidades, começaram a se integrar para poder fazer frente aos desafios internacionais. Vamos voltar aos slides, então, só para recapitular e fechar a nossa aula. Essa busca por novos caminhos estaria atrelada ao desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele não é apenas econômico, mas é um desenvolvimento de identidade. Com isso, a identidade ela estaria em um dos principais caminhos traçados pela América Latina aqui na região. Por exemplo, se nós olharmos para as relações entre Brasil e Argentina, nós vamos identificar alguns traços de identidade. Mas se nós perguntarmos na rua se vocês se sentem sul-americanos, dificilmente nós vamos falar que sim. Se nós perguntarmos, você se sente parte de um bloco maior do Mercosul, né? Nós sempre vamos dizer que, antes de tudo, somos brasileiros. Essas pesquisas, é claro, já foram realizadas. No caso do Brasil, da Argentina, bem como da Venezuela, que passa a integrar o Mercosul, né? Nós temos uma estrutura de construção, ou tentativa de construção, de identidade. Não mais tão baseada no conceito de América Latina, mas baseada na América do Sul. E é por isso que, dos anos 90, 2000 para cá, nós começamos a ter um rompimento, uma ruptura entre estudos sul-americanos e estudos centro-americanos. Não se pode dizer que, analisando apenas o México, Brasil e Argentina, num trabalho acadêmico, nós estamos falando de toda a América Latina. Muito pelo contrário. Para falar da América Latina, nós precisaríamos de uma quantidade muito maior de estados para determinar isso, como Belize, Jamaica, Nicarágua, Equador, Guatemala, né? Uma série de outros estados que nós fomos vendo ao longo da nossa disciplina em sua formação. Portanto, eu convido ao aluno que vá ao livro de apoio, sobretudo no capítulo 5, nos últimos capítulos, né, para identificar a estrutura dos novos tempos, dos novos processos internos de política na região. A democratização é o marco, talvez, um dos grandes marcos da história contemporânea das nações latino-americanas, sobretudo na América do Sul, enquanto que na América Central, o desafio das crises ambientais, bem como a reestruturação de novas políticas e integração regional, também marcam esse momento da nossa aula.